Oi gente, meu nome é Bianca, para quem não me conhece, e hoje eu tô aqui para dar continuidade ao EPD Pocket, que foi a forma que nós do Ministério de Jovens e Adolescentes resolvemos fazer para que nessa quarentena vocês não parem de estudar a palavra, não parem de ter conteúdo. Então, para quem não viu os vídeos anteriores, temos já os estudos de Gênesis 1 e Gênesis 2 e hoje a gente vai falar sobre a queda. Nós já falamos do princípio e da criação, mas hoje nós vamos falar sobre a queda do homem e da mulher, quando o homem pecou. Primeiramente, é importante que vocês sempre leiam um capítulo para vocês entenderem o que a gente vai falar, porque eu vou sintetizar brevemente o que foi falado no capítulo. Então, quando Deus criou tudo no jardim, Ele colocou uma árvore no centro, a árvore da vida. E Ele permitiu que o homem desfrutasse de tudo aquilo. Porém, somente daquela árvore, o homem não poderia comer o fruto. Essa foi o único mandamento que o Senhor deixou para eles. Porém, a mulher estava passeando pelo jardim e a cobra, que aqui simboliza o mal, simboliza o inimigo, uma serpente, envolvendo-a com mentiras, conseguiu convencê-la para que ela comesse o fruto. Então ela comeu o fruto, que aparentemente pareceu muito apetitoso para ela, e depois ela ofereceu para o homem, e ele também comeu do fruto. Depois disso, eles percebem que eles estavam nus e são envergonhados com aquela situação. E também ficam com medo e se escondem de Deus, porque eles sabiam que tinham infringido um mandamento, infringido algo que o Senhor tinha pedido a eles. Depois disso, Deus procura eles no jardim, vai conversar com eles, questiona eles do que realmente aconteceu, permite que eles se expliquem, demonstra quais são as consequências que o ato deles levou, expulsa eles do jardim, mas os cobre com uma pele de couro. Então, o que a gente pode tirar do que a gente aprendeu aqui? Primeira lição: o pecado, ele é apetitoso muitas vezes. Então, Eva, ela tinha a mulher, né, porque Adão ainda não tinha dado este nome para ela, então a mulher aqui e o homem, eles não pararam para pensar que eles tinham um jardim inteiro. Naquela situação, ela tinha todo o jardim para desfrutar, todos os frutos, mas naquele momento o fruto parecia a melhor coisa que ela poderia ter, né? Parecia que naquele momento que era muito apetitoso, muito melhor do que tudo aquilo. Então, muitas vezes o pecado, ele é apetitoso. Muitas vezes parece que não tem problema, muitas vezes a gente olha e naquele momento parece muito melhor. Porém, quando nós pecamos, né, todo o resto, tudo que Deus promete, todas as promessas, tudo aquilo com certeza é maior. Só que naquele momento a gente não enxerga dessa forma. Segundo ponto, a primeira reação que eles têm é de se afastar de Deus. Então, o pecado, ele não só fere o nosso relacionamento com Deus, ele fere também o nosso relacionamento com o outro. Então, quando eles comem do fruto, eles caem em si e percebem que estavam nus. Eles não sabiam disso, eles percebem. Então, o olhar deles muda e eles querem se esconder de Deus. Então, eles começam a querer se esconder de Deus. Então, a gente tem sempre essa reação. Quando a gente faz alguma coisa que desagrada o coração de Deus, a gente não quer conversar com Ele. A gente quer se esconder, a gente quer fugir dele. Terceiro ponto, Deus continua vindo ao jardim, como Ele continua vindo até nós. O Evangelho é uma história de um Deus que vem até nós, que veio até o mundo, que realizou um plano de salvação. Então, Deus continua vindo. Então, se a gente voltar um pouquinho lá em Gênesis 2, Deus desce no jardim todas as tardes para conversar com um homem. E Ele continua fazendo isso. O pecado, ele muda a nossa relação com Deus. Ele muda a nossa relação com o outro. Mas Deus permanece o mesmo. Então, Ele continua vindo até o jardim. O jardineiro continua vindo ao seu jardim. Frente a isso, nós temos o quarto ponto, que é a aproximação de Deus. Quando Deus se aproxima de Adão e Eva naquele momento, gera neles um embate, né? A presença de Deus, a sua bondade, a sua santidade. Quando se aproxima de nós, ficamos encurralados, vamos se dizer assim, porque reconhecemos quem nós somos, reconhecemos os nossos erros, reconhecemos as nossas falhas. A luz dele ilumina a nossa vida e faz com que a gente possa enxergar
Porém, quando isso acontece, nem sempre a gente reconhece logo de cara o erro. A gente sabe o que a gente fez, mas a nossa postura nem sempre é de poxa, Deus, me desculpa, realmente foi isso que eu fiz. Então é interessante o quinto ponto, que vale muito para nossa vida, que a gente sempre quer colocar a culpa em alguém. Aqui, quando Deus questiona o homem, ele diz: foi a mulher que o Senhor fez que me deu fruto. Quando Deus questiona a mulher, ela diz: foi a serpente que me convenceu. Então a gente sempre quer jogar a culpa para alguém, né? O homem é que disse para Deus: foi a mulher que você fez. Então, pera, mas quem aceitou foi você. Mas a gente sempre, às vezes, tem essa maneira de se justificar. Quando Deus vem aqui nos confronta, porque Deus perguntou pra eles o que realmente aconteceu. A gente sempre, mas sabe por quê? Por causa disso, por causa daquilo, foi fulano, foi ciclano. A gente nunca quer realmente pegar as responsabilidades pra nós. O sexto ponto vem pra nos dizer que Deus perdoa sim. Ele perdoou Adão e Eva ali, ele perdoa. Só que o perdão de Deus, ele não retira as consequências do pecado. Tudo que a gente faz hoje na vida tem consequência. Cada ação tem uma reação. Isso é básico. Tudo que você faz te leva a algum lugar. E o pecado te afeta o seu relacionamento com Deus, né? E Deus, ao te perdoar, ao se aproximar de você e te perdoar, ele não retira as consequências do que você fez. Porque se ele retirasse, nós certamente não aprenderíamos, né? Ia ficar muito fácil. Imagine se Deus vira pra eles e falar: quer saber? Não tem problema, tá, gente? Continua aí de boa, tá? Não tem problema, acontece, não teve nada. Aí eles iam até se questionar: poxa, mas se realmente Deus pediu pra que a gente não comesse daquele fruto, a gente comeu e não deu nada, por que ele falou isso? Ele é um mentiroso? Por que ele colocou isso? E não, ele não é. Então todos os mandamentos que ele coloca pra gente, a intenção de Deus não é restringir a gente, não é privar a gente de algo maravilhoso, mas sim de nos poupar das consequências que aquilo pode trazer para as nossas vidas. Sétimo ponto aqui que a gente pode tirar desse texto é o sacrifício que acontece. Quando Deus apresenta as consequências para o homem, ele diz que o homem ele vai ter muita dor para ele conseguir retirar da terra o fruto. Com muito esforço, né, ele vai conseguir retirar da terra dele o fruto. Ele diz que a terra foi amaldiçoada por conta do pecado do homem. Os nossos pecados, as nossas atitudes não só afetam a nossa vida, aqui a terra foi amaldiçoada. Tudo que a gente faz realmente às vezes afeta também a natureza. E aqui o pecado do homem afetou a ordem da natureza, a ordem divina que ela tinha, foi afetada por conta disso. Para a mulher, Deus diz que ela vai sofrer também, vai sentir dor ao realizar o parto, ao dar à luz a uma criança, e também que o desejo dela vai se opor ao do marido dela, porém ele o governará. O que a gente pode tirar disso? É interessante ver como o pecado altera a natureza e a ordem das coisas. No primeiro momento, Deus fez o jardim para o homem desfrutar. Permitiu que o homem desse nome aos animais e que cuidasse daquilo, né? A mulher também foi criada em coigual do homem nesse sentido. Ambos foram criados imagem e semelhança de Deus. Estavam numa posição de coiguais naquele momento. Auxiliadora dele para somar, para ajudar. Mas com o pecado, Deus fala para o homem que ao final da sua vida ele voltaria a pó e a terra o engoliria. Então a terra que ele tinha tanto domínio o engoliria depois. E para a mulher, a posição que ela tinha de igualdade foi prejudicada. Fala claramente que o desejo dela iria se opor ao do marido dela, mas ele a governaria. Então o pecado traz consequências enormes para as nossas vidas e consequências ruins. Para a serpente, Deus diz que o descendente da mulher, veja que aqui está no singular, o descendente da mulher pisaria ela na cabeça e ela feriria o calcanhar dele. Aqui é o primeiro momento que a Bíblia está fazendo uma alusão a Cristo. O descendente da mulher, o descendente que viria e pisaria na cabeça da serpente, pisaria na cabeça do mal, triunfaria sobre o pecado, era Jesus, é Jesus. Deus, frente a tudo aquilo, já está contando ao homem nas entrelinhas do plano da salvação. Depois, a gente tem o sacrifício, que é Deus também ensinando como seria este plano, como que o descendente pisaria na cabeça da serpente, né?
Jesus veio aqui, ele era inocente, ele não cometeu os pecados que a gente comete todos os dias, ele não tinha nada a ver com os nossos erros, mas ele se deu em sacrifício vivo para que a gente pudesse ser perdoado. E o sacrifício de Jesus, ele é completo. O perdão que Deus dá através de Jesus é completo para as nossas vidas. Isso é muito importante. Deus ensina ao seu povo que os sacrifícios é a única forma dos pecados serem perdoados. Mas o sacrifício de Cristo, ele é tão perfeito que a gente não precisa mais fazer nada disso. Nenhum inocente mais precisa morrer. Nenhum animal precisa morrer. Nada disso mais precisa acontecer. Jesus, ele é perfeito, o sacrifício dele é eterno, eterno, eterno. Como esse capítulo é importante, né? Ele já fala sobre a queda e sobre o plano de Deus. Então a gente começa no capítulo com uma sensação bem ruim. Poxa, o homem e a mulher pecaram. Poxa, olha tamanhas consequências. Mas depois Deus dá esperança para eles. Deus diz que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Deus os cobre e os perdoa. Expulsa eles do jardim para que eles não voltassem a comer novamente daquele fruto. E assim se fecha o capítulo. É importante que a gente entenda que Jesus ressignifica tudo, 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 tudo. E Jesus veio não só para nos perdoar dos pecados e nos reconciliar com Deus, mas ele também veio promover essa reconciliação entre nós mesmos. Por conta do pecado, nós temos aquele trecho que fala do desejo que a mulher iria prevalecer sobre o homem, mas ele a governaria. Essa posição de cabeça não é para ser usada para subjugar a mulher, para poder usar qualquer tipo de força sobre ela ou impor alguma coisa, mas sim baseada no amor. A Bíblia faz uma comparação linda disso. Ela diz que Cristo é a cabeça da igreja e compara Cristo com o homem e a igreja com a mulher. E Cristo amou tanto a igreja que se doou por ela, se entregou, morreu por ela. E diz pro marido usar essa posição que ele tem para ele amar a sua mulher, para ele honrar a sua mulher, para ele amar ela com o amor de Cristo, um amor sacrificial, um amor imensurável. Então, Jesus ressignifica tudo. Tudo foi ressignificado através de Jesus. Então, se você conhece a Cristo, se você conhece Jesus, que essa aula sirva para te lembrar que você não é só sua queda, você não é só o seu pecado. Que muitas vezes a gente se afasta de Deus quando isso acontece, mas ele continua vindo até o jardim, ele tá aí, ele continua vindo até você. Você só precisa permitir que ele entre. E se você não conhece a Jesus, hoje você teve um breve resumo de quem ele representa. Jesus é o seu Salvador. Jesus é aquela pessoa que veio aqui, se doou por você, morreu por você, pegou todos os seus pecados e através disso, hoje você pode se aproximar de Deus. Você foi reconciliado com Deus. O seu pecado foi perdoado de uma forma única e de uma vez só. Então, que fique aí o convite pra gente repensar neste momento que estamos vivendo, né? Se você já conhece Jesus, relembrar de tudo isso. Se você não conhece ele ainda, eu te convido a conhecê-lo. Eu te convido a fazer com que ele entre na sua vida e ressignifique tudo. Tudo. A sua relação com o próximo, a sua relação com Deus, a sua relação até com a natureza, a sua relação com tudo. Tudo com Jesus ganha um novo significado. Tudo com Jesus ganha vida. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse resumo sobre Gênesis 3. Se vocês gostaram, continuem seguindo, acompanhando aqui a página da igreja pelo YouTube, o canal da igreja aqui. Estão sendo disponibilizados todas as programações, culto online, culto infantil, EBD de adulto, EBD dos adolescentes, tá tudo disponibilizado aqui pra gente aproveitar e receber conteúdo durante essa quarentena. Fiquem com Deus, um grande beijo. Eu voltei aqui rapidinho, porque eu esqueci uma frase uma linha de raciocínio que eu acho super importante você não esquecer nunca, tá? E eu achei importante voltar aqui pra te dizer isso. Então, o que eu quero te dizer é que o relacionamento com Deus, ele é baseado na confiança, não é no medo, no pavor, não é isso que Deus quer gerar em nós. Ele quer gerar confiança e amor. Então, nós obedecemos e devemos obedecer a Deus porque confiamos nele. Quando confiamos nele, sabemos que o amor dele é perfeito, que tudo que ele tem pra nós é bom, mesmo que a gente não compreenda totalmente, mas ele sabe de todas as coisas. Foi ele que nos fez, foi ele que fez todas as coisas ao nosso redor. Então, nós confiamos e por isso obedecemos, tá? Isso é muito importante
aquelas pessoas que muitas vezes que acreditam que o Senhor só quer nos privar, o Senhor só quer nos dar uma lista de regras, mas não, gente, os mandamentos de Deus, eles servem para nos abraçar. E tudo é baseado no relacionamento, não é uma lista de regras só. É tudo baseado no relacionamento. É baseado na troca que existe quando Deus se achega e quando nós respondemos. Então esse era o recado que eu tinha esquecido. Eu sou esquecida mesmo, não desistam de mim. Beijo, beijo, beijo.